doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. E sois vós a família universal. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por estar sempre a nos ouvir, por todo amor, carinho e atenção que tem para conosco. Que possamos também transmitir ao nosso próximo um pouco que seja, diante de tanto que o Senhor faz por nós. Que os nossos irmãos, Senhor, possam ser envolvidos por tua luz, por teu amor, para que assim eles possam sentir a tua presença junto deles. A nós, Senhor, só temos a te agradecer. Obrigada, Jesus, por não desistir de nenhum de nós. Que assim seja. Hebreus, capítulo 6, versículos 7 ao 9. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Que assim seja. Quero agradecer imensamente este momento, pois o hino que escolheu foi, assim, maravilhoso, bastante emocionante para todos nós, bem como a leitura do Hebreus, no capítulo 6, que fala realmente da questão da diversidade, que mesmo que onde haja ervas daninhas ou ervas de espinheiros, existem também ali a possibilidade sempre, né, de transformação. Porque esse é o grande propósito da vinda do nosso Senhor aqui na Terra, para que possa, então, estar administrando a renovação, a reforma íntima de cada um. Então, hoje é o estudo do livro dos médiuns, e quero falar que o livro dos médiuns compõe, né, o Pentateuco do Allan Kardec, missionário enviado pelo Nosso Senhor, para que possavas, então, trazer entendimento, trazer à humanidade, né, a continuidade do trabalho de Jesus em outras vertentes. Uma vertente mais espiritual, que buscando, então, pela parte do conhecimento, da ciência, da filosofia, juntando com o evangelho e o comportamento do ser humano. Então, nesta obra do Livro dos Médiuns, criado em 1861 por Allan Kardec, né, precedeu, então, antes dele, o Livro dos Espíritos, livro, então, magnânimo,
um livro que muitas pessoas que conseguem estudá-lo com muita intimidade, com muito desenvoltura, desprendimento, dedicação, conseguir realmente compreender as leis universais, o poder e a vontade de Deus. Então, quando se adentram neste conhecimento, baseado também nas questões desse compromisso com a humanidade, nós vamos falar o que o Livro dos Médiuns tem e promove para aqueles que estão em busca de um conhecimento mais apropriado para o desenvolvimento de suas aptidões mediúnicas. Então, talvez todos não saibam o que significa mediunidade, né? Mas Emmanuel tem uma de suas passagens do livro Consolador, e ele diz que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne prometida pelo Divino. E lembrando dessa passagem, irmão, tem uma Bíblia? Uma Bíblia, para que eu possa abrir e falar no momento em que aconteceu essa... Onde? Graças. Então, ao lembrarmos dessa questão da mediunidade, em que a luz, entendemos que ela seria então derramada sobre toda a carne, essa parte está no livro bíblico, que eu vou abrir aqui para vocês, e podemos então fazer essa leitura. Um livro de Atos dos Apóstolos, que diz, numa discussão em que Pedro, ele começa a falar, eu vou ler aqui, e diz assim, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel, né, profeta da antiguidade, que acontecerá nos últimos dias, o que iria acontecer, como aconteceu, né, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, e todos profetizarão, os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os anciões sonharão. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei dias e dias, né, do meu espírito, e profetizando farei aparecer prodígios em cima dos céus e milagres. Então, nós passamos por essa experiência que já contava bem antes da chegada da doutrina dos espíritos, quando Kardec, então, recebeu a grande missão da codificação, e aí, então, ele escreveu o livro dos Espíritos em primeira mão. Logo em seguida, o livro dos Médiuns. Mas também, antes de entrar no livro dos Médiuns, vou aproveitar que o livro bíblico está aqui e fazer uma outra leitura importante, já que foi nos falado aí sobre o apóstolo Paulo no livro de Hebreus. Também temos uma citação muito importante que fala acerca desses dons que é a mediunidade, né? Então, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, né, que há diversidade de dons, mas um espírito somente, né? Os ministérios são diversos, mas só é o Senhor, somente Jesus. É ele que conduz esse trabalho de comunicação espiritual, né, através dos homens. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todas as coisas. Então, podemos compreender que o nosso Senhor e o nosso Pai Criador trabalham juntos, mas existem entre eles os compromissos, as organizações, onde cada um realiza as suas obrigações. Então, o nosso Senhor Jesus tem o compromisso, né, de estar ministrando a questão mediúnica, e o pai tem o compromisso de estar trabalhando a questão do poder
né, que estará então envolvido na Terra para a transformação, para a transmutação tudo aquilo que realmente não for bom, como foi falado na leitura do livro de Hebreus. Então a gente vê que não existe nada solto dentro da doutrina espírita e muito menos naquilo que o nosso Senhor Jesus propôs ou propõe a todos. Então, quando Emmanuel fala sobre a questão do desenvolvimento da mediunidade, ele traz muito que claramente a necessidade das pessoas, os homens, né? Porque exatamente esse é um grande ponto. O livro dos médiuns, na questão da introdução, vai falar uma parte em que fala da preocupação, de uma forma geral, de haver as mistificações. Então, por isso que Emmanuel, ele traz a compreensão da missão mediúnica, ter realmente alguns percalços dolorosos, né? E também a introdução do livro dos médiuns nos traz essa certeza, né? Porque há muitos que ainda amparam a ignorância e confundem, né, as coisas relacionadas ao conhecimento do mundo espiritual. Já diz o apóstolo Paulo, aproveitando mais uma vez uma das suas citações aqui, eu vou falar que ele diz que somos cidadãos dos céus, né, irmão Virgílio? E aí, então, dando essa certeza de que somos cidadãos dos céus, nós não temos como duvidar de forma alguma que, se sendo nós espíritos, porque nos céus não habitam a carne, mas sim o espírito, nós temos essa ligação através das questões perispirituais e através dessas sintonias dos pensamentos e a ligação, essa sintonia da ligação em que faz essa comunicação entre um mundo e o outro. É um mundo, toda hora aparece uma letrinha aqui. Então, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, como eu estava falando aqui, sobre o livro dos médiuns, eu antes quero fazer também uma leitura muito importante, que é no livro Conduta Espírita, que vai falar a importância do livro. Isso nós não podemos deixar de falar. Então, perante o livro, diz aqui, não sei se todos conhecem, pode ser que sim, né, pelo Espírito André Luiz, nesse livrinho pequeno. E ele é pequeno, mas é um grande livro. E ele fala assim: perante o livro, consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior, porque os livros de natureza inferior não vai trazer a ninguém a libertação do qual Jesus ensina-nos, quando ele diz, né, que quando descobrireis a verdade, ela vos libertará. Então, isso só ocorre com leituras de níveis superiores. O que significa superior? Acima, muito acima do que a carne possa entender. Então, ele fala, preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita, luz ausente, trevas presente. Então, nós podemos compreender que, se a luz está ausente, a treva certamente está presente. É ela que está ocupando o lugar da iluminação necessária ao seu crescimento evolutivo. Então, nós vamos ver aqui no Livro dos Médiuns, lembrando que o Livro dos Médiuns ele é composto, né, por 32 capítulos, sendo que o último ele vai falar sobre um vocabulário espírita que Kardec preparou, ele elaborou muitas palavras que contém nos livros espíritas, vieram das inspirações que Kardec recebeu, apesar de saber o quanto ele era um homem de conhecimento vasto, né, dentro da pedagogia, do conhecimento espiritual, além das suas emoções, da filosofia e tudo mais. Então, para que possam estar as pessoas compreendendo melhor, não se pode conhecer se não buscar o conhecimento. Você não pode saber das coisas
se você não se instruir delas, né? Como você vai poder falar de uma coisa se você não conhece? Lembrando também que dentro das 5 obras, né, de Kardec, o primeiro livro dos Espíritos, o segundo livro dos Médiuns, né, o livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí então as obras que vieram compor como a Gênese, e nós também sabemos que existem mais 2 obras muito importantes, que é o que é o Espiritismo e obras póstumas. Esse livro, Obras Póstumas, ele foi editado após o desencarne de Kardec, mas ele esteve presente quando estavam elaborando o livro, né? Então, aqui se encontra o livro Obras Póstumas também, foi preparado e deixado aqui, olha, para que possa ser lhes mostrado, e a importância de poder compreender esse livro. Ele foi escrito em 1890, já bem depois da partida de Kardec, pelos dirigentes da Sociedade Espírita Parisiense, né? Então, foi lá em Paris, onde nós estávamos ainda há alguns instantes. Então, foi preparado esse trabalho, esse estudo, com as obras póstumas, algumas coisas que Kardec já havia preparado e deixado em suas gavetas. Então, foi feita essa obra maravilhosa. É importante que leiam. É importante que, além do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode ver aqui as grandes obras, como também o Céu e o Inferno. Tem aí o Céu e o Inferno? Não tem, não? Ah. Bom, então, o Céu e o Inferno não está aqui sobre o meu poder, mas ele foi escrito em 1865, e a gente vê que foi um processo de elaboração de obras muito importantes, que todas elas estão interligadas à acessibilidade de um conhecimento. Então, não se dizem tudo que está no livro dos Espíritos tem a ver com o livro dos Médiuns, tem a ver com o Evangelho, tem a ver com o livro Céu e Inferno, tem a ver com a Gênese, tem a ver também com o que é o Espiritismo. É bom ler, como eu falei, na leitura da conduta espírita, a importância de estarmos buscando a fazer leituras edificantes, leituras que vai realmente trazer o conhecimento, e assim, o conhecimento traz a evolução do pensamento que traz a libertação das suas dores, das desarmonias, das tristezas, das dúvidas, principalmente para quem esteja querendo estar passando a conhecer a doutrina espírita, e que muitas das vezes chegam cheios de dúvidas e preocupações de entrar em um centro espírita, né, numa casa espírita. É bom que busque esse entendimento através do conhecimento. Então, ler e estudar, fazer pesquisas, para aliviar a mente das coisas que possam estar chegando aos seus ouvidos, não muito boas em relação à doutrina espírita. Então, aqui tem uma passagem muito boa, uma introdução, que eu vou ler para vocês, é importante ler. Olha, de par com os médiuns propriamente ditos, há o crescimento, e diariamente uma grande multidão estão em busca do conhecimento da doutrina espírita. Hoje, esse movimento cresceu bastante, mas ainda há que muitas arestas precisam ser cortadas, porque muitas pessoas adentraram no movimento espírita sem preparo, e o preparo do estudo é importante para que um trabalho seja realmente realizado com eficiência, e que essa eficiência ocorra uma benfeitoria àqueles que buscam esse trabalho, porque o médium, ele exerce práticas, né? Exercem práticas de benfeitoria para o próximo. Eles têm esse compromisso, né? Então, aqui eles falam, os espíritos que auxiliaram Kardec na construção dessa introdução, vou pular só um pouquinho para dizer assim, olha, guiá-las nas suas observações, ensinar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar
lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos. Então, quando as pessoas tiverem o interesse de iniciar-se a doutrina espírita, é importante fazer leituras, porque nesse momento de recolhimento da leitura, atrai essa sintonia, onde suas dúvidas elas serão realmente esclarecidas, elas serão extirpadas e colocarão em seu pensamento, em seu coração, a verdadeira necessidade desse conhecimento ou a resolução de algo que qualquer um possa estar necessitando. E você, que é médium, que é um instrumento de Deus. Então, por que existem muitas dúvidas? Exatamente porque é o próprio homem que é o instrumento de Deus para estar disseminando o conhecimento da doutrina espírita. Então, como os homens desconfiam dos homens, como os homens têm dificuldade de acreditarem nos homens, eles não acreditam que estes homens médiums possam ser leais às informações que recebem. Isso ocorre muito, e é isso que muitas das vezes atrapalha o avanço da doutrina espírita no coração das pessoas e no entendimento também. Porque não tem segredo em ser médium, em trabalhar a sua mediunidade. Ela é própria do seu estado de ser filho do divino, filho do Criador. Então, é próprio do ser humano ter a mediunidade. Alguns têm a mediunidade mais ostensiva, estes são dados, e tem uma série de coisas por trás de tudo isso aí, né? Existem sérios tratos, compromissos, missões que dizem respeito apenas, né, à história de cada ser. Então, aqui fala, quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que venha a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos, quando já sabem, né, de onde veio esse espírito, quando encontram sobre a sua biografia, sobre suas experiências terrenas. Por quê? Os espíritos partiram daqui. Eles retornaram ao mundo espiritual e carregaram suas experiências. E depois, então, eles usaram médiums com a grande capacidade de poder estar reescrevendo toda a sua história e também informações importantes acerca das necessidades daqueles que aqui ficam, daqueles que aqui estão, daqueles que estão necessitados de amparo e de ajuda. Então, aqui ele vem falar como repositário de instruções práticas. Portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, né? Mas a todos os que desejem condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Quando se fala desse jeito, quando se lê uma página assim, fenômenos espíritas pode ocorrer de diversas formas, né? E diversas dimensões, diversas extensões, né? Porque a doutrina espírita, ela codificou todas as mensagens dos espíritos, trazendo sobre regras, organizações, né? As teorias fundamentadas, não é? E, no entanto, ainda pessoas que têm um corpo médio, um corpo céu aberto, não detendo os conhecimentos da doutrina espírita e das práticas mediúnicas que deveriam, então, estar exercendo dentro de uma modalidade de disciplina, acabam, assim, por usar de uma forma um pouco diferenciada daquilo que é necessário, né? Então, esse trabalho que a doutrina espírita preparou é para que haja eficiência, verdade, lealdade, que o trabalho corra com total veracidade. Então, quando fala aqui, olha, que mais a todos os que desejam que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Por quê? Fora da doutrina espírita ou de um centro espírita, existem médiums espalhados por todo o mundo inteiro. E eles vivenciam algumas experiências mediúnicas e não conseguem compreender muito bem. Então, alguns conseguem resolver-se
né? A família ajuda, amigos ajudam, e às vezes vão cair em algum tipo de trabalhos um pouco fora daquilo que é permitido por Deus, né? Temos aí as pessoas que fazem um mau uso, ou então até que mistificam. É preciso um grande cuidado para estarmos trabalhando a mediunidade dentro dos propósitos divinos. Então, aqui mostra que depois de havermos falado sobre a parte filosófica e a parte da ciência, que vocês poderão estar, irmãos, lendo em seus lares, a importância da introdução, vai então partir para um compromisso que é o grande entendimento do livro dos médiuns, né? Que é a primeira pergunta no capítulo 1, diz assim: há espíritos? Então, é preciso que conheçam e entendam, né, o significado da palavra espírito. O que é espírito? É aquele corpo que é invisível aos olhos carnais quando eles não têm o dom da visão. Então, aqui diz assim: a dúvida do que não concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a grande ignorância, né, acerca da verdadeira natureza deles. Então, pessoas que chegam e falam assim: eu vi um espírito. Aí o outro: como assim? Você viu? E se eu sei que espírito é imaterial, como foi que você viu, né? Então, aí já confunde um pouquinho, né? Então, geralmente são figurados como seres à parte na criação, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. E muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas as crianças. Já ouviram falar nos contos fantásticos, né? São contos da imaginação, ou até mesmo experiências que que vivenciaram após o desprendimento do sono, o descanso do corpo físico, e então trouxeram consigo na mente, né? No seu inconsciente, e depois então conseguiram, ao lembrar, colocar para fora e falar sobre essa importância. Então, seja qual for a ideia de que todos tenham de espírito, se faça, né? A crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Então, podemos lembrar que fora da matéria existem outros corpos que envolvem o ser encarnado. E quando um médium ele está completamente envolvido por uma ação mediúnica e ele tem um tempo que está fora do seu corpo, ele pode realmente atuar de diversas maneiras em questões das suas práticas mediúnicas. Como, por exemplo, né, o desprendimento, o transporte mesmo do corpo físico para um determinado lugar. Mas é muito importante que leiamos todos os parágrafos já no início do livro dos Espíritos, porque a segunda parte do livro dos Espíritos e também do livro dos médiuns, a segunda parte do livro dos médiuns vem falar das práticas. Então, como vai conhecer as práticas sem antes conhecer a filosofia, o trabalho como tem que ser realizado, as orientações? Então, é importante lerem as páginas. Aqui no segundo parágrafo diz assim: desde que se admite a alma da sua individualidade, a alma de sua individualidade após a morte, forçoso também é admitir, primeiro, que a sua natureza se difere do corpo físico. Então, o ser humano, ele precisa aceitar que após o desencarne, ou no momento em que está no seu desprendimento, isso ocorre com todo mundo, a menos com aqueles que não conseguem dormir, que vivem ansioso, e que andam para lá, anda para cá, não consegue relaxar o seu corpo mental, somente o seu pensamento, e ele não irá, então, conseguir fazer esse descanso
descanso apropriado a ter determinados entendimentos do que ocorre com ele durante esse desprendimento. Né? Então, primeiro, que a sua natureza difere à da do corpo, visto que separada deixa de ter as propriedades peculiares do corpo. Então, muitas coisas ainda é preciso compreender o porquê, o que é isso, né? Que goza da consciência de si mesmo, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sendo que seria um ser inerte. Caso em que possuí-la, de nada nos valeria. Admitindo isso, tem que se admitir que essa alma vai para algum lugar, que venha a ser feito dela e para onde é que ela vai. E nós já entendemos que, como Jesus ensinou, na casa do meu pai há muitas moradas. Nós temos moradas circunvizinhas à atmosfera do planeta Terra este, que estamos, por hora, visitando e trabalhando, trazendo a importância desse conhecimento. Então, segundo a crença, né, dos clérigos religiosos do passado, as pessoas vão para o céu. Né? As pessoas, quando desencarnam, elas vão para o céu. Assim também, quando ocorre o desprendimento pelo sono, também irão para o céu. Então, aqui ele fala, né? Diz-se a outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, os que são alto e baixo no universo, né? Porém, o que são alto e baixo no universo, uma vez que a gente sabe que a Terra tem um processo, né, de movimentação circular. Então, aqui fala uma vez que conhecem a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, o movimento que faz com que se é dado em instante estado alto ou não. 12 horas depois, embaixo, e o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra indo às distâncias consideradas. Então, a gente tem uma questão aí, né, para poder estarmos entendendo. Se realmente, né, nós descobrimos, os filósofos, os astrônomos também já trouxeram, e os espíritos também já falaram, que a Terra, ela vive em um movimento rotatório, e esse movimento rotatório, na maioria das vezes, é uma coisa que vai acontecer sempre, é natural de realmente acontecer. Então, isso tudo traz para nós algumas revelações necessárias à busca do entendimento do que está acontecendo. Então, existe céu e inferno. O céu é no alto, o inferno é embaixo. Será que é assim mesmo? Será que é isso? Então, já descobrimos que não parte muito bem por aí, né? Não é o que ocorre na realidade. Então, precisamos estar buscando este conhecimento mais aprofundadamente. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhe assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Mas nós sabemos que no plano maior existem as casas do Senhor, as moradas, chamadas também de colônias, onde lá, por exemplo, vem todas as informações necessárias para o progresso. Também de lá vêm as informações necessárias para o tratamento das curas necessárias a algumas pessoas, ou assim, um grande número de espíritos encarnados que necessitam de estar passando por esse processo de tratamento espiritual. Vem de lá. As preparações das medicações vêm de lá do plano maior. Faz uma viagem para chegar até aqui. Então, muitos também pensam no passado, né? Por quê? Muitas coisas foram introduzidas no mundo, religiosamente falando, e nem todas as pessoas estavam com a sua mente preparada para o entendimento,
para entender o que aquilo poderia estar sendo, o que estão querendo nos dizer, né? Mas não poderia também deixar aquelas informações paradas ali, elas precisavam de sair, né, do só entendimento e ser colocada no mundo. Então, a orientação dos espíritos é quando você tem um grande desejo que você possa falar, você possa soltar isso no seu silêncio, no seu pensamento, na sua oração, é o que mais orienta nesse silêncio da oração, você falar o que você precisa, o que você necessita, para que então você consiga entrar, assim, digamos, numa sintonia, né, de resposta, de uma sintonia de intimidade com os espíritos benfeitores que estão junto de você de alguma forma. Então, o livro dos médiuns não é um livro difícil de ser estudado, não. Ele é um livro próprio para aqueles que têm uma mediunidade de trabalho. Pelo que soube através do irmão Vigílio, o grupo Membais é considerado que todos que ali se encontram são trabalhadores mempasianos. Então, sendo trabalhadores mempasianos, eles têm um grande compromisso, né, de poder estar administrando esses desenvolvimentos mediúnicos. E como que vai realizar se não conhece nada? Dentro dos centros espíritas, existem sempre os mentores. E os mentores estão sempre instruindo determinados médiuns para que um trabalho seja realizado. E os médiuns que recebem isso como missão, o trabalho realizado, eles têm que estar preparados para estar recebendo toda essa informação de uma forma pacificada, com leveza, sabendo exatamente qual é o seu compromisso dentro daquele espaço e fora dele também. Então, aí está a disciplina e a organização. Como o apóstolo Paulo também fala, né? A importância, vou dar uma lida aqui, de entender como os dons espirituais podem estar auxiliando, né? Aqui no livro de 1 Coríntios, né? Ele fala no capítulo 12 sobre o dom da profecia superior, o dom da profecia superior ao dom das línguas estranhas. E pessoas que conseguem conversar diretamente com o divino espiritual, né, o Deus, que consegue estar em conexão com ele, ou em conexão com esse mentor que vai estar passando para ele instruções necessárias. Então, ele diz aqui, o próprio apóstolo Paulo diz isso aqui, olha, empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, ao mesmo tempo que você deve buscar a caridade no desenvolvimento das virtudes. E essas virtudes, elas estão lá no Sermão da Montanha, citado por Jesus. E aí vem falar sobre você estar harmonizado, você estar sintonizado, você estar longe de coisas que vão diminuir a sua imunidade espiritual, né? Como, por exemplo, fazer uso de bebidas alcoólicas, fazer uso do fumo, e qualquer tipo de drogas ilícitas ou lícitas, sejam elas as que irão te tirar de um processo de equilíbrio mental, onde também muitas das vezes podem ocorrer, né, uma manifestação desorganizada, desordenada. E diz aqui que aquele que fala em línguas não fala aos homens, né, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas. Então, um dos dons que traz seus mistérios é o dom de línguas estranhas aos ouvidos daqueles que não entendem, mas são línguas espirituais, são linguagens espirituais. E não se pode comparar essa passagem com a passagem do capítulo 12, né, que fala sobre a questão da confusão, e do capítulo 2 do livro de Atos, que fala sobre a confusão das línguas, porque ali naquele momento onde aconteceu o Pentecostes,
aquele local ali em Jerusalém, existiam forasteiros, pessoas de várias nacionalidades. Então, houve uma grande confusão, mas as línguas de fogo desceram naquelas pessoas próprias que estavam, então, entrando em um compromisso missionário com o trabalho do Senhor. E ali, então, eles receberam esses dons e foram mancebos, ou seja, jovens, também os anciãos, que também produziriam efeitos impressionantes e efeitos maravilhosos, né? Efeitos dentro da mediunidade do qual eles estavam amparando naquele momento. Então, sob a ação do Espírito, aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los e exortá-los. Então, o porquê da grande importância do estudo e do conhecimento? Para que, quando for fazer uma palestra, está dominando a questão. Porque se surgem perguntas, é necessário saber responder. Não se pode ir para uma tribuna falar daquilo que não conhece, que não. Então, é importante você estar desenvolvendo essa sua qualidade de profetizar, né? De fazer o conhecimento chegar com inteligência e chegar bastante clara, objetiva e legível às mentes que ouvem. Então, aquele, porém, que profetiza fala aos homens para edificá-los e exortá-los. É como a doutrina espírita, ela tem como um dos seus pilares a consolação, junto com o Evangelho do Senhor Jesus. É importante também que as pessoas, os médiuns, que trabalham o lado fraterno do seu público, ele precisa estar harmonizado, ele precisa estar cheio de Espírito Santo, ele precisa estar cheio de virtudes em todo instante da sua vida. Ele não pode, de forma alguma, ser uma pessoa dentro do centro ou do grupo espírita, e lá fora, até mesmo no seu lar, diferentemente do que ele age com os outros. Porque o seu benefício pode cair, ou seja, no desmérito, né? Então, que possam todos estarem voltados ao seu trabalho íntimo, né? Essa reforma necessária. Se queres ser um servidor, continuar a ser um servidor, ou se tornar a ser um servidor, revesti-vos de uma nova personalidade. Ou seja, que vocês possam, então, mudar os seus hábitos. Então, aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo, né? Porque ele ora a Deus, ora, deseja que todos faleis em línguas, diz o apóstolo Paulo aqui nesse momento. Porém, muito mais desejo que profetizeis. Então, por quê? Porque vai abarcar, vai instruir um número muito maior de pessoas. Então, é por isso que é necessário o conhecimento, saber sobre as causas mediúnicas, compreender sobre as questões dos sofrimentos que as pessoas experimentam durante a sua estadia no plano físico. Então, ele vem mostrar, e pode-se ver que todo o compromisso do Evangelho do Senhor e da missão de Kardec, elas estão entrelaçadas. Vê-se que, se iniciarmos com o Evangelho do Senhor Jesus, ele já disse, conhecereis a verdade vos libertará, e depois, então, partimos para algumas leituras de Emmanuel, e também partimos para o conhecimento do livro dos médiuns, e depois, então, nos envolvemos com as questões bíblicas, e todos falam a mesma coisa. Por quê? Porque Deus envia as suas instruções de uma mesma forma, por um mesmo motivo. E as causas, na maioria das vezes, são para que essas pessoas recebam o benefício que lhes cabe, o benefício necessário, o amparo espiritual. É como é feito no trabalho de vibração, as pessoas que colocam ali os nomes, né? E esses nomes, eles estão sendo vibrados, levado ao plano de tratamento, onde realiza-se
uma vibração à distância, e muitos dos pesquisadores encontram respostas de curas, porque determinadas pessoas mudaram seus hábitos e passaram a orar mais, a se identificar mais com a verdade espiritual, a entregar-se mais com os compromissos que a ti foram doados, né? Então, os dons espirituais, eles são necessários para que estejam introduzidos através dos médiuns, que são homens, propriamente dito, homens encarnados, não, encarnados mesmo, com essa abertura do canal da comunicação. Existem na face e dentro da glândula hipófise vários canais de comunicações, uma grande fiação de energias que se envolve completamente no coronário, para que essa parte seja a parte da comunicação espiritual. Lembro-me bem que nas reuniões mediúnicas de trabalhos que André Luiz realizou no plano espiritual, trazendo para o plano físico, algumas reuniões mediúnicas, e ele conseguia ver diante dos médiuns ou da médium que ali estavam, as luzes, né, em tons de azuis. O que significa a luz azuladas, né? Essa energia azulada que envolve como um campo de auréola para aquele médium. É porque naquele instante ele está sobre o poder do divino, sobre a vontade do divino. Naquele instante ele está completamente envolvido por esse poder, né? Por essa força, por essa vontade de Deus, de que ele possa estar transmitindo um trabalho eficaz, uma orientação, né, um consolo, alguma resposta que é dada. Então, ele fala que esse silêncio, o silêncio da mente, ele conta, né, que transfere para o ser encarnado a inspiração de aceitar a presença daquele espírito comunicante que vem do mais altos para auxiliar. Também ocorre nas reuniões mediúnicas de tratamento as incorporações de espíritos sofredores, né? Eu não vou falar de espíritos obsessores, porque são sofredores mesmo, porque carregam com eles as suas dores, seus sofrimentos, das indecisões, das dúvidas, né, do porquê fizeram isso comigo, ou até mesmo, né, das contradições que ele tem do que ocorreu com ele, ou da incerteza de que ele tenha do que ocorreu com ele. E ele precisa de estar diante do seu irmão, que ele considera um algoz, um inimigo, para que ele possa ouvir as palavras de perdão, de auxílio, de doação do seu amor, para que ele possa alcançar a sua libertação também. Então, quando ele conhece a verdade, ele se autoliberta. Então, ele precisa de estar diante desse irmão que ele, durante tempo, né, conduziu-se em seu coração e em sua mente vibratória, como se fosse um grande inimigo. E tudo é importante ser esclarecido, porque quando você consegue trazer um esclarecimento à tona do que ocorre na vida de um, na sua vida, na vida do outro, acontece um livramento muito grande, um alívio. Tá? Então, isso também ocorre daqui para lá e de lá para cá. Então, desde já, começo a introduzir na vida de vocês o sentimento de perdão, o sentimento de que as pessoas estão envolvidas nesse propósito de crescimento evolutivo. Uhum. Então, nós sabemos que o livro dos médiuns, né, ele vem depois do livro dos Espíritos, e o livro dos Espíritos é realmente uma obra
completa de Kardec, como todas, é claro. No entanto, ele é um livro que é feito e composto de perguntas e respostas que fazem com que as pessoas compreendem melhor, né? Mas não devem furtar-se de lerem as outras obras, porque elas são completamente importantes e elas são completas e elas poderão dar a cada um de vocês, né, uma abertura, alargar o seu pensamento, uma visão maior do que se tem quando se lê apenas o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, porque as obras elas se entrelaçam justamente para trazer uma facilidade de compreensão. Então, não só ler outras obras que compõem o mundo espiritual através dos médiuns, né, que psicografam, e nós vamos falar dessa habilidade, dessa questão mediúnica, né, dessa prática mediúnica, que é a psicografia, e é muito bonita, é linda, mas ela está sobre a ação de um espírito. Contudo, existem também as escritas trazidas pelas suas intuições. O médium, que já viveu algumas outras vidas e experimentou esse conhecimento, ele pode estar trazendo à tona algumas informações e descrevê-las, né? Ou então, em seu momento de desprendimento, reunir-se com algum espírito que quer contar alguma parte de sua história, né, na sua vida, e construir ali, né, um caminho para muitos. Por quê? Quais são os problemas que a humanidade elas enfrentam? As escassezes, as dores, as doenças, os sentimentos de vingança, de ira, o apartamento de suas famílias, ou seja, o afastamento das famílias, problemas ligados a sentimentos, mas que também, muitas das vezes, existem aquela questão de estarem completamente envolvidos pelo sentimento de uma outra vida passada. E muitas pessoas não conseguem se encontrar, casais que não conseguem jamais se compreenderem dentro desse processo de vida encarnatória. Então, a esses casais, é importante que façam o conhecimento, o estudo para o conhecimento se abrirem mais, e vocês se sentirão muito mais felizes e poderão também envolver todos da sua família, porque a corrente do bem, ela existe para a salvação, para a cura. E os espíritos, eles trabalham com esse intuito de salvar, de liberar as pessoas de suas emoções tristes, das suas dúvidas, dos seus questionamentos. O mundo tem passado por sentimentos, né, depressivos. A própria atmosfera consegue estar invalidando muitos sentimentos bons. Por quê? Porque a mente fica completamente acinzentada e consegue ocultar as verdades que podem estar te libertando, te liberando, te fazendo um homem mais feliz. Esse é o grande caminho para que todos possam estar alcançando a sua saúde física, a sua saúde mental, através do conhecimento, e também, né, disseminar tudo isso de acordo com o conhecimento. Então, nós lembramos, então, que é bom fazer o uso do livro dos médiuns, que é esse que está aqui, né, na minha mão. E lembrando que o último capítulo, o 32, vai falar de vocabulários importantes, vale a pena, aliás, não é que vale a pena, é necessário dar uma olhada nas últimas páginas e poder fazer este conhecimento. Bom, acredito que o nosso trabalho de hoje, né, está bem pautado numa transformação, numa reforma íntima, numa mudança de hábito,
no desejo de adquirir conhecimento, no desejo de enviar também, através do seu sorriso, da sua alegria, por conhecimento, porque conheceu a verdade e ela te libertou, e o homem liberto sorri, né? Não estão mais amarrados ou atrelados às suas mazelas, e então se sente livre, porque liberdade é muito importante, na forma de você pensar, na forma de você agir com o outro, lembrando que o outro está te observando, e se você diz ser espírita, você precisa realmente ter um comportamento bem louvável, ser uma pessoa doadora da palavra, com o seu olhar, com o seu coração, está sempre buscando, está falando do Senhor, que não existe um outro caminho para que as pessoas possam estar se libertando, a não ser através do seu silêncio, da sua oração, da busca da presença do Altíssimo em suas vidas. Então, sabemos que é uma prática, a prática mediúnica, é uma prática que você pode sentar-se e levar o seu pensamento em oração e rogar a Deus que possa abrir o campo da mediunidade, mas que é para que seja feita o bem ao próximo. Porque quando você já está envolvido com essa ação divina, você já está bem. E você não precisa de receber nada, você está doando. E quando você doa, né, como disse Jesus, faça que os céus te ajudará. E os céus é a morada dos benfeitores, é a morada dos bons espíritos. E nos céus é a morada do espírito da energia maior, do nosso Criador, o nosso Pai. Este que cria, que é chamado de Deus e que tem um nome que se chama Jeová. Jeová. Ele é uma fortaleza e que trabalha junto com Cristo Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles dividem as tarefas para que a casa do Pai, que esta também é a casa dele, né? Este é o plano terreno do planeta Terra, também pertence a Deus, porque as coisas só começaram a existir através dele, nada existia antes dele. E ele, sim, criou todas as coisas que existem. Criou a possibilidade, por exemplo, neste instante, eu falo por intermédio de uma médium. Estou usando essa condição da comunicação. Então, o trabalho de psicofonia. Posso estar usando as cordas vocais dessa médium, também como posso estar usando a sua inteligência quando é para o bem. E então, aqui para o bem, já havia sido reunido alguns livros para que pudéssemos estar fazendo pesquisas importantes. Então, eu acredito que nós conseguimos concluir a introdução do livro dos médiuns, mas vale a pena mesmo que possa estar voltando e fazendo a leitura no parágrafo 6, que vai falar sobre algumas instruções importantes que falam aqui, olha, que o ser pensante não existe em nós durante a vida, não mais pensa depois da morte. Que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com outros. E podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Que não pode, por meio de seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Bom, aqui são colocações importantes, né, que devem ser esclarecidas, porque tudo aquilo que diz respeito à alma e o comprometimento das missões mediúnicas, elas precisam ser muito bem esclarecidas para aqueles que pretendem adentrar na doutrina espírita, precisa estudar, e também
se colocar como um futuro trabalhador, desenvolvendo as suas questões mediúnicas, né? As suas habilidades mediúnicas. Então, no segundo capítulo vai falar do maravilhoso e do sobrenatural. Creio que ficará para a próxima semana. Aqui eu quero deixar o meu imenso agradecimento, dizer quanto a doutrina espírita é importante. Existem muitos outros cleros religiosos, mas se cada um de vocês se simpatizaram com a doutrina espírita, é bom se introduzir realmente nelas através do estudo, do conhecimento. Não se furtem de estudarem, de conhecer, tá? Então, acredito que nós chegamos ao final e uma parte importante também que antes, né, vou fazer aqui a leitura de algo, só uma última questãozinha que eu vou aproveitar. Tem uma questão na parte do livro Consolador, que é 379, Emmanuel fala assim, olha, como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Como que o estudioso da doutrina espírita pode identificar? Isso já está esclarecido lá no livro bíblico. Os espíritos que se revelam por meio das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pelas suas essências espirituais, através de suas palavras, do seu comportamento. Então, é preciso fazer pesquisas, né? Determinados médiuns com tarefa especializada podem ser auxiliares preciosos na identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência ou satisfazendo a certos requisitos de investigação. Então, alguns médiuns que têm uma capacidade mais ostensiva, ele tem toda uma condição de estar pesquisando, envolvendo toda aquela informação, aquela mensagem, se realmente parte do seu intelecto, da sua sabedoria, da sua dedicação, do seu conhecimento, porque o conhecimento acaba por unir uma compilação de informações e você está ali colocando também o seu ponto de entendimento, tudo isso poderá ser registrado e investigado a veracidade daquelas informações. Quanto à comunicação, que o espírito venha através do médium, e podemos falar sobre o questionamento, né, que foi feito a incorporação, que é um processo da psicofonia, ou seja, o médium, ele está em uma onda de desprendimento, preso pelo o canal fluídico, mas ele poderá estar recebendo toda essa orientação do médium, do espírito benfeitor, que se aproxima dele para usar as suas cordas vocais, até como eu estou fazendo agora aqui. Então, ou também trazer esse conhecimento em forma de cartas, orientações, que algumas pessoas precisam para construir uma mudança em suas vidas, pautada numa certeza pela fé da orientação espiritual. Muitas pessoas trabalham assim, porque preferem ser orientados, ainda que se encontram um pouco enfraquecidos nas suas próprias decisões, né? E prefere usar de um aconselhamento. Isso é muito importante, isso é muito bom, porque vai receber um aconselhamento daquele que está podendo visualizar algo maior lá na frente, proteger. Então, diz aqui Emmanuel que devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito, ela é universal pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento dentro das obras, dentro das práticas mediúnicas, do qual o livro dos médiuns oferece. E se o livro dos médiuns oferece essa oportunidade, ele traz também as instruções, porque é um manual que te traz
ponderação, que te traz a sensatez. A sensatez pode estar trabalhando isso em você, a sua sensatez, trabalhar a indulgência, a observação, a compreensão. Se por hora você não compreendeu, não aceitou, dá um tempo para você. Os espíritos estarão enviando orientações mais palpáveis para você, porque há muitas pessoas que ainda são incrédulos na orientação espiritual. Não aceito porque o caminho não seria aquele diante daquilo que se conhece. Existem caminhos que as pessoas percorrem, mas que se tivesse ouvido as orientações espirituais, eles teriam sido muito mais benéficos, né? Mais produtivos. Então, é justo que o espírita, depois de sofrer algumas provocações dentro do processo da comunicação, eles partem para um atendimento mediúnico. Sim, tudo pode ser resolvido em um atendimento mediúnico. A mediunidade é para ser usada. O médium é um servidor. Os espíritos benfeitores também. Então, se você, irmão, está necessitado desse trabalho, não se furte de buscar. Faça sua oração, cante seus louvores, envie seu pensamento. E com certeza, a orientação estará chegando até você em algum momento. Bom, então, lembrando também que tudo o que ocorre dentro de um centro espírita, comandado por mentores, altamente instruído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? A providência divina vai estar sempre por perto, desenvolvendo ali uma proteção, desenvolvendo ali uma quantidade de fruições, né? Fluidos que poderão ser utilizados para magnetização de medicações, de escritas, né? Trazendo a lembrança das pessoas algumas libertações, né? Porque sabemos que muitas pessoas encontram-se se entregando ao sofrimento devido estar tão envolvido nas suas tristezas, nas suas calamidades, nas suas lamentações, que eles acabam por absorver informações de obsessores que com certeza não são seus amigos ainda, apesar de sermos todos irmãos, encarnados, desencarnados, mas existem aqueles que precisam ainda de encontrar a reforma íntima, esteja no plano físico, esteja no plano espiritual. Bom, vou continuar aqui falando de uma parte importante, tá bom? No livro Pensamento e Mediunidade, André Luiz fala uma coisa muito importante, ele diz assim: silêncio se faz profundo e respeitoso no ambiente mediúnico. Quando você precisar de estar em sintonia espiritual, o seu ambiente ele vai estar mediunizado se ele estiver silencioso. O silêncio ele é importante por demais, porque o nosso Senhor ele trabalha dentro da própria oração, dentro da própria prece. É quando você faz uma prece, ele já começa a manipular, ele é um grande alquimista, a manipular todas as energias harmoniosas de luz para te trazer o acalento e o consolo. E isso ocorre também em todas as reuniões mediúnicas no plano espiritual. Temos uma irmã que trabalha, a irmã Celina, ela é conhecida por muitas pessoas, e ela tem um propósito familiar. Ela está sempre trabalhando nos lares, mas os lares que não têm
compromisso com o silêncio, fica difícil a sua atuação. Fica difícil ela estar ali introduzindo os fluidos mediúnicos para a transformação daquele lado. Fica muito, muito mais difícil. Então, mostra aqui também André Luiz que a mediunidade ela é uma matéria do pensamento silencioso. Ele mostra a importância de você estar trazendo para perto de você os espíritos benfeitores através desse silêncio. E você pode então rogar, você pode pedir seus socorros, suas petições serão ouvidas, porque eles estão te envolvendo. Um lar barulhento fica muito difícil para que eles possam estar adentrando. Mesmo durante o sono de algumas pessoas em alguns lares desarmonizados, ocorre a manifestação espiritual. No entanto, todas aquelas confabulações barulhentas que existiram durante o dia ainda se encontram naquele ambiente. Então, os espíritos terão que trabalhar muito. Peço então a todos que os auxiliem, que ajudem-nos. Se você quer ter o seu lar envolvido pela ação dos espíritos, mediunicamente falando, é preciso evitar determinados barulhos, sons, determinados atritos que são muito peculiares diante daqueles que são espíritas, mas não conhecem o verdadeiro processo para serem realmente espíritas com compromisso de ouvir, de sentir, de perceber, de ver, de sentir, de poder falar. Os sentidos são muito importantes. Eu quero, neste momento, agradecer a benfeitoria espiritual, rogando aos céus que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a todos que participaram deste momento e que puderam estar a me ouvir, de acordo com as instruções dadas, e que também fechem seus olhos, que possam agradecer imensamente essa proteção da vontade vinda pelo poder de Deus, porque somente Ele pode ressuscitar, é somente através dele que você pode transformar, somente através da sua conexão com o universo maior é que você poderá enviar os seus pensamentos e eles não se perderão no universo. Mas você precisa estar pronta para enviar e receber. Que a paz do Senhor abençoe a todos e que possamos, se assim Deus permitir, retornarmos mais uma vez a esse trabalho tão grandioso. Que assim seja. Eu vivo na casa do Pai, pois é lá que eu encontro bem. Vou caminhando para o em paz, na estrada comprida que vem. Me encontrar com missões difíceis, mas com forças vou vencer, para que Deus não fique triste, pois o bem eu vou fazer. Eu vivo na casa do Pai, pois é lá que eu encontro bem. Vou caminhando para o em paz, na estrada comprida que vem. Me encontrar com missões difíceis, mas com forças vou vencer,
para que Deus não fique triste, pois o bem eu vou fazer. Para que Deus não fique triste, pois o bem eu vou fazer. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a tua infinita misericórdia nos ilumine, nos ampare e nos proteja. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por estarmos reunidos em teu santo nome, que possamos nos envolver, os nossos pensamentos, que as nossas vibrações possam, Senhor, ser útil aos trabalhos de socorro dos nossos trabalhadores espirituais. Que todos nós, Senhor, possamos ser firmes na fé, confiantes na esperança e na certeza de que o Senhor está junto de nós. Que assim seja.